Olá pessoal, vamos para mais uma aula de aprendizagem de máquina, hoje falando sobre modelos generativos. Na aula de hoje nós vamos dar uma breve motivação e depois vamos entrar no assunto de modelos generativos. Nós vamos começar falando de autoencoders, que não é de fato um bom modelo generativo, mas ele serve de base para o seguinte, que é o Variational Autoencoders. E por último nós vamos ver o modelo Generative Adversarial Neural Network, ou as GANs, como são chamados, né? Finalmente, nós vamos ver alguns exemplos de aplicações desses modelos generativos em situações reais. Ok, então, primeiro alguns objetivos. Né? Então, os objetivos da aprendizagem não supervisionada, a gente ainda está falando de aprendizagem não supervisionada, são alguns como aprender a estrutura dos dados, a estrutura que está oculta nos seus dados, né? Criar uma representação compacta desses dados, que possa ser representativa, interessante para você utilizar em uma outra tarefa posterior, ou estimar a densidade de dados, e a gente vai ver mais claramente para que isso serve depois. Tá? Bom, e os modelos generativos dentro da aprendizagem supervisionada, eles tratam de algumas dessas tarefas aqui. Uma que você pode pensar é, primeiro, demonstrar a aprendizagem. Se a estrutura é bem aprendida, o modelo deve ser capaz de gerar dados segundo essa mesma estrutura. Ou seja, se o modelo observou dados e conseguiu entender a estrutura que tem nesses dados, então ele deve ser capaz de gerar novos dados seguindo essa mesma estrutura. Processo de geração em si, então gerar dados realistas controlando características específicas seguindo essa mesma distribuição ou estrutura dos dados. Conversão de uma distribuição em outra, como por exemplo texto em áudio, texto em imagem e assim por diante. Detecção de anomalias. Se você compreende a estrutura ou a distribuição dos dados, se você, por exemplo, estima a densidade dos dados, então você pode perceber que um determinado padrão não faz parte daquela distribuição e se trata então de uma anomalia. Então, lembrando que lá em aprendizagem supervisionada, os nossos padrões de entrada eram tuplas do tipo x, y. Agora, em aprendizagem não supervisionada e em modelos generativos, nós não temos o y. Então, cada padrão de entrada é só um valor x. E nós temos vários padrões de entrada. Certo? A gente não tem os rótulos, os labels desses dados. Ok? Bom, então vamos ver o que a gente pode fazer com esse tipo de aplicação. Né? Então, exemplos de aplicações aí de modelos generativos. Gerar exemplos para datasets de imagens. Então, coletar dados é difícil. Se você consegue coletar uma boa base de dados que é suficiente para você treinar um modelo generativo, e você for capaz de gerar mais e mais dados seguindo essa mesma distribuição, então você não precisa mais coletar dados porque o seu modelo é capaz de gerá-los. Gerar fotos de faces ou fotos realistas em geral. Gerar personagens de desenho animados. Conversão de imagem para imagem, por exemplo, de um estilo de imagem para outra. Conversão de texto em imagem. Tradução semântica de imagem para foto, né? Então de um texto ali para uma foto. Geração de novas poses humanas, né? Conversão de foto em emojis, ou seja, pega a sua foto e transforma no emoji. Edição de fotografias, né? Como por exemplo aquele efeito bokeh que você tem que se desfoca o fundo. Envelhecimento facial, mistura de fotos, combinar uma foto com outra, super resolução, pintura de fotos, novas poses para roupas, né? Você tira a foto de uma pose e depois ele mostra a roupa em outra pose. Geração de vídeo, geração de objetos tridimensionais, e assim vai. Né? Então, tem muitas aplicações mesmo dessa área de modelos generativos. Bom, então, o objetivo é, a partir dos dados de treinamento, que são os nossos dados X, ok? Sem rótulos, só o X, nós queremos gerar novas amostras seguindo a mesma distribuição que foi observada nos dados X. A gente pode talvez chamar os nossos dados X, a distribuição deles, de P de X. Então, uma vez que a gente aprende essa probabilidade de dados, ou seja, que dados a gente observa lá no nosso conjunto de treinamento, então a gente deve ser capaz de gerar novas amostras que tenham uma outra probabilidade e não necessariamente seja os mesmos dados que a gente viu no nosso treinamento, ok? Então, os modelos generativos eles aprendem a descrever o conjunto de dados em termos probabilísticos, ok? Assim, a partir da amostragem desse modelo aprendido, é possível gerar dados novos. Então, uma vez que você aprendeu essa distribuição, ok? Aprendi a minha distribuição
dos meus dados X. Aqui eu tenho P de X. Uma vez que eu aprendi essa distribuição, eu posso amostrar novos dados com uma probabilidade alta. Vamos supor que os dados que eu vi são aqui com X. Eu vi esses dados aqui. E aí, uma vez que eu aprendi essa distribuição, eu posso mostrar dados novos que eu não vi no meu conjunto de entrada, como esse e esse. Ok? Dado que eles são dados prováveis, né? E aí eu não devo mostrar dados, ou seja, a minha distribuição não vai permitir que eu gere dados muito distantes, né, muito diferentes, que tem uma probabilidade baixa. Ok? Bom, então eles atuam na estimativa de densidade de probabilidade dos dados, que é um problema central da aprendizagem não supervisionada. Então a estimativa de densidade é justamente como eu desenhei ali, né, dado que você tem um conjunto de pontos, estimar que distribuição é essa de probabilidade desses pontos. Ok? E aí, uma vez que você estimou essa distribuição de probabilidade, essa é capaz de gerar amostras, né? Então, ou seja, a partir de um conjunto de dados de exemplos, você treina o seu modelo e aí depois você extrai amostras, o seu modelo é capaz de gerar amostras seguindo essa mesma distribuição, como a gente está aqui nesses exemplos dessas fotos que foram geradas, tá? Bom, os modelos que nós vamos tratar hoje, eles basicamente eles empregam a ideia de maximização da verossimilhança, né? Então isso aí é uma coisa que a gente já viu algumas aulas atrás e a gente vai continuar empregando essa mesma estratégia aqui, ok? E ele se divide em duas principais categorias, os de estimação explícita de densidade e de densidade implícita, ok? Dentro de densidades explícitas, eles se separam em densidades tratáveis e aproximadas. Então, quando eu tenho uma função de densidade que eu posso tratar, é esse tipo de modelos aqui. Quando eu não posso tratar, são esses aqui. Dentro dessa categoria, a gente vai falar dos autoencoders variacionais, ok? Já na categoria dos de densidade implícita, nós vamos falar aqui das GANs, né? Os modelos de redes adversariais, redes generativas adversariais. Ok, então a ideia básica que estava lá no topo do nosso diagrama é maximizar a verossimilhança. Mas que verossimilhança é essa, né? Então a ideia é que define um modelo que estima a distribuição de probabilidade parametrizada por θ. Né? Então eu tenho por exemplo, P θ de x, ou seja, é uma distribuição de probabilidade parametrizada por θ. E podemos então referir a verossimilhança como a densidade de probabilidade do modelo para o conjunto de treinamento com m amostras. Então cada amostra é meu xi ali, né? Então, basicamente o que eu quero fazer é, para todos os meus dados de treinamento, eu quero que o meu modelo maximize a probabilidade dele gerá-los. Ou seja, o meu modelo tem que ter uma alta probabilidade de gerar os dados que ele viu e uma baixa de probabilidade de gerar os dados que ele não viu. Ok? Então, teoricamente, se eu maximizar só essas probabilidades aqui dos dados vistos, ou seja, ajustar θ para maximizar a probabilidade do meu modelo gerar dados vistos, então eu estou resolvendo esse problema, né? Então, a gente resolve esse tipo de problema aqui com a maximização da verossimilhança. Então, basicamente, a gente, em vez de usar justamente esse produtório, que é um produto de várias probabilidades, uma coisa que é computacionalmente não muito adequada, a gente aplica o log aqui na frente e transforma isso num somatório de logs da probabilidade do modelo gerar xi parametrizado por θ. Ok? Então essa é a estratégia que a gente vai fazer, maximizar, em vez da verossimilhança, a log verossimilhança. Ok, então assim a modelagem busca encontrar o conjunto de parâmetros θ, né, o θ estrela, o melhor, aí, conjunto de parâmetros que vai me dar o valor máximo para essa função objetivo, para gerar um modelo que maximize a log verossimilhança do conjunto de treinamento. Ou seja, o θ que maximiza o somatório do log da probabilidade do modelo para cada um dos m padrões que eu tenho no meu dataset de treinamento. Então a ideia básica é essa, mas como resolver esse problema varia de um modelo para outro. Tá? A gente vai começar falando dos autoencoders. Eles não são bons modelos generativos, mas a gente vai ver que eles inspiram outros modelos importantes. Tá? Então a gente vai começar com eles.
Então, os modelos autoencoders são modelos não supervisionados aplicados à tarefa de aprendizagem de representações compactas, que é uma área que está crescendo bastante atualmente, chamada de aprendizagem de representações. Okay? Então, o objetivo aqui é aprender a replicar os dados de entrada na saída da rede, porém você impõe no meio dessa rede neural um gargalo, né, que a gente chama em inglês de bottleneck, um gargalo que força uma representação compacta dos dados. Né? Então você tem dados de alta dimensionalidade na entrada, você força que eles sejam comprimidos no espaço com poucos neurônios ali, ok? E aí depois você expande novamente para gerar os dados de saída novamente. Né? Então você vai compactar os dados de entrada num espaço latente de menor dimensão. Tenta-se com isso reconstruir os dados da saída a partir dessa representação do espaço latente. Né? Então, para cada pontinho X que você tem na entrada, você mapeia para uma representação de baixa dimensionalidade no espaço latente e depois mapeia de volta para a representação original. Então, isso é um autoencoder. Ok? Então, esse aqui é um exemplo tipo. Aqui eu tenho meu dado X, ok? Na minha camada de entrada, e aí eu pego esse modelo, mapeio para um espaço latente aqui de baixa dimensionalidade, de menor dimensionalidade do que o espaço de entrada, né? E aqui eu tenho meu gargalo, né? Meu bottleneck, e aí depois eu gero os próprios dados de entrada, ok? Então eu pego, por exemplo, X, mapeio para Z, baixa dimensionalidade, e mapeio de volta para X. Né? Então, por que eu faço isso? A ideia é que, como eu estou forçando esses dados aí para uma representação mais compacta, é importante que o modelo aprenda o que é essencial para representar bem os dados novamente. Então ele vai aprender a compactar esses dados, ou seja, capturando o que é essencial neles, e qualquer coisa como, por exemplo, o ruído, que varia muito, ele deve descartar, né? Então ele vai capturar as características essenciais nessa camada aqui, e depois ele vai tentar reconstruir o melhor possível. Quanto maior esse gargalo aqui, quanto menor esse gargalo, quanto maior a restrição que a gente impõe à diminuição da entrada para o espaço latente, mais difícil vai ser para ele reconstruir e mais ele precisa comprimir a informação aqui, certo? Lembrando que nos nossos datasets a gente não tem saída desejada, a gente não tem rótulos, não tem Y. Então a gente vai aplicar um dado de entrada X aqui, ele vai ser comprimido para um espaço latente Z, e a gente vai treinar ele para aproximar X novamente. Então ele vai produzir um X chapéu que a gente quer que se aproxime do meu X original. Ok? Então a gente quer aproximar o meu X produzido na saída, o X chapéu, do X original. Ok? Então a nossa função de perda é essa aqui. Né? Então eu vou receber o X original e o X produzido, e aí eu vou ajustar os pesos dessa rede para que ele aproxime o valor produzido do valor de entrada, de novo. Né? Então, por isso que ele chama de autoencoder, porque ele pega a entrada e codifica nela mesmo. Então, é autoencoder. Ok? Então, o encoder, a gente pode chamar essa primeira parte aqui da nossa rede de encoder, ele compacta os dados do espaço latente para um espaço latente de representação compacta, e é definido como uma função de codificação, que a gente pode chamar de f de x, né, que retorna um z aqui no espaço latente. E o decoder ele reconstrói os dados de entrada a partir da representação do espaço latente e é definido como uma função de decoding, ou decodificação, né, que produz um x-chapéu em função de uma função g de z. Então, você pode pensar isso numa representação matricial, por exemplo. Né? Então, eu tenho uma matriz que eu vou multiplicar pelo meu x na entrada aqui, e essa matriz ela vai vai fazer uma transformação que vai diminuir o tamanho da saída, a dimensionalidade da saída aqui em z, e depois eu vou pegar uma função inversa dessa que vai ampliar de novo para cá, tá? Bacana. Então ele é composto por essas duas partes principais, o encoder e o decoder, né? Pega o x, mapeia em z, pega o z, mapeia em x chapéu, e a ideia é reduzir a loss, que é o nosso erro, que é a diferença entre x e x chapéu. Né? Pode ser, por exemplo, essa loss pode ser simplesmente o MSE, como a gente viu lá, né? O mean square error. E aí tem um detalhe importante, que é o seguinte: com apenas uma camada linear, como a gente viu lá no exemplo anterior, uma camada apenas e sem nenhuma função de ativação que não tenha não linearidade,
Então, esse modelo se assemelha bastante ao PCA. Basicamente, ele está fazendo um PCA, né? Ok? Para diminuir a dimensionalidade, né? Por isso, é interessante você introduzir não linearidades e mais camadas para aumentar a capacidade do modelo. E assim ele consegue encontrar representações mais ricas aqui no meio, né? Ele consegue fazer mais transformações, transformações não lineares, que são mais tem uma capacidade expressiva maior. E aí, da mesma forma, na decodificação, ele deve ter não linearidades e mais camadas para reconstruir de novo os dados, ok? Então a rede é treinada para minimizar esse erro de reconstrução, que a gente chama essa loss, a perda de reconstrução dos dados, ok? Então esse gargalo, esse bottleneck, ele restringe a quantidade de informação que pode ser propagada ao longo da rede até o seu espaço latente ali, né? E você tem dois tipos básicos de autoencoders. Esse que a gente discutiu até agora, que é o chamado de undercomplete, ou traduzindo para o português aí de uma forma literal, subcompletos. É a arquitetura tradicional que compacta a informação no estado latente, que é menor do que a entrada, então seria um modelo desse tipo aqui. Você tem aqui o X, o Z, de menor dimensionalidade, e o X chapéu. Ok? Então isso é um autoencoder subcomplexo. Mas nós também temos autoencoders que são overcomplete, né, ou sobrecompletos. Então nesse caso aqui, eu mapeio para o meu dado X para um espaço de maior dimensionalidade Z, né? E aí de volta para o meu X de baixa dimensionalidade. Então, esse tipo de autoencoder não encontra tantas aplicações quanto esse aqui, né? Porque ele não tem essa capacidade de restringir, de compactar a informação e extrair o que é essencial e descartar o que não é tão importante assim naquele modelo de dados, né? Então, normalmente, o que ele faz é espalhar os dados, né, ali no espaço latente. E, aliás, treinar esse tipo de autoencoder é um pouco difícil, porque você sempre tem a solução trivial, que é simplesmente ele, como você tem mais dados aqui no Z, ele pode simplesmente copiar o X aqui, né, numa parte, e aqui fica ruído, qualquer coisa, e aí depois ele copia esse X para cá, né, para o X chapéu. Então, isso é uma solução trivial para esse tipo de autoencoder aí. Então, eles são um pouco difíceis de treinar, tá? E também não encontram tantas aplicações assim. Ok, então o modelo ideal de autoencoder deve conseguir uma boa representação dos dados de entrada, mas sem comprometer o seu aprendizado a ponto de fazer overfitting aos dados de entrada. A ideia é que não é que ele decore os dados, né? Não é que ele faça isso que a gente falou no exemplo anterior aqui. Não é que ele aprenda a copiar o dado na saída, mas sim que ele aprenda a representar o que tem de essencial nesse dado e de forma que padrões semelhantes vão ter representações semelhantes no espaço latente. É esse o objetivo principal. Ok? E padrões distintos vão ter representações distintas no espaço latente, capturando ainda assim o que é essencial deles. Então é normal você aplicar, para evitar esse problema aí de overfitting, técnica de regularização, né? Que você vai adicionar na sua função de custo, naquela lógica que a gente viu, como regularização L1, L2, ou a divergência Kullback-Leibniz no espaço latente normalmente, né? Ok, então vamos ver alguns exemplos de autoencoders e algumas aplicações típicas, né? Algumas variações disso que a gente viu. Um exemplo muito comum é os denoising autoencoders. Então, nesse caso, você pega os seus dados X e aplica ruído neles. Então, antes de fornecer como entrada para a rede, eu aplico um ruído nele, né? E aí eu forneço para a rede comprime esses dados e recupera esses dados. E aqui, quando eu for calcular minha loss, eu não uso os dados com ruído, eu uso o dado original, né? Eu uso o X real, né? Ali. Então, ele aprende a reconstruir o dado original, ele aprende a eliminar o ruído de alguma maneira, né? Então isso é bem interessante aí para, por exemplo, tarefas de eliminação de ruído, né? Redução de ruído, pelo menos. Tem também o Convolutional Autoencoder, que é mais adequado para tratar imagens, né? Então você tem aqui camadas convolucionais, camadas de convolução, que são mais adequadas para tratar esse tipo de dado, né? E depois você tem camadas de deconvolução aqui, né? Que vão reconstruir esse padrão original aqui, né? Então esse tipo de rede é muito interessante. Uma das aplicações iniciais que elas encontraram é, por exemplo, vamos supor que você tem um dataset grande de dados não rotulados e só alguns dados rotulados lá, né? E você quer classificar. Então, inicializar uma rede neural e treinar uma rede neural com poucos dados, com poucos rótulos, é muito difícil.
Mas uma coisa que você pode fazer é treinar primeiro um autoencoder com os dados não rotulados. Então você pega o autoencoder, treina ele com dados não rotulados, ou seja, só preciso do X, não preciso do Y. E aí, ao treinar isso, eu vou criar uma representação já inteligente desses dados aqui no meio, né? Uma representação efetiva deles aqui, certo? Na minha espaço latente. Depois eu removo essa parte do decoder aqui, fico só com o encoder e uso esses pesos que foram inicializados como, por exemplo, uma espécie de transfer learning, e aí eu aplico esse resultado aqui para treinar os padrões que eu tenho rótulos para classificar. Então, dessa forma, eu meio que inicializei os meus pesos do meu modelo já em um ponto bom do espaço de pesos, né? Então, já na minha superfície de erro, ela já vai estar num local mais interessante, então vai ser muito mais fácil treinar com poucos rótulos que eu tenho, inicializando dessa forma. Então, essa é uma aplicação muito interessante desses autoencoders que foi tentado desde o começo das redes profundas, tá? Um dos primeiros casos de sucesso de treinamento de redes profundas foi usando esse tipo de estratégia. Além disso, né, mesmo que você não queira treinar depois um modelo supervisionado, essas características que são aprendidas aqui no espaço latente, elas podem ser utilizadas para tarefas posteriores, como por exemplo, outras tarefas de classificação posteriores, ou com dados um pouquinho diferentes desses, né, para outras tarefas. Então, para transfer learning é muito interessante esse tipo de estratégia. Nós temos também outros, né? Multilayer autoencoder, quando você tem várias camadas, regularized, quando você tem uma função de regularização, sparse, quando você tem um espaço latente amplo, né? Bom, então esses são os autoencoders, né? Então não tem grandes dificuldades de entender e implementar esse tipo de modelo, ele é bem fácil de implementar e treinar. Nem sempre você vai conseguir bons resultados, por exemplo, quando você coloca um gargalo muito grande ali no meio, ou então quando você não usa uma arquitetura adequada, né? Por exemplo, você está trabalhando com imagens maiores, né? Porém, imagens pequenininhas, como no MNIST, até um modelo que não seja convolucional já tem algum resultado interessante, mas se for de imagens mais complexas, com maior resolução, você vai precisar de um modelo convolucional. Então é relativamente fácil de treinar, né? Um problema é que eles não servem muito para o gerador, né? Aquela parte de geração que você aprende ali, ela não é muito boa, porque o espaço latente criado pelo autoencoder não segue uma distribuição específica, podendo apresentar descontinuidades, né? Então, por exemplo, num local do espaço latente está aqui os elementos 1, no outro está os 2, no outro está o 0, e aí entre eles aqui, ó, você tem um ponto de descontinuidade, onde o seu modelo não observou dados aqui, né? E aí o que acontece é que quando você tenta gerar coisas aqui, elas ficam extremamente ruidosas e não fazem nenhum sentido, na verdade, ok? Então ele tem esse problema das descontinuidades no espaço latente. Então você não consegue interpolar coisas aqui, né? Você não consegue amostrar bem do espaço. Eu noto que eu estou dentro do espaço aqui, do que foi observado, mas mesmo dentro do espaço tem essas continuidades aqui e você não consegue gerar padrões aqui nessa região, tá? Então é um dos problemas dos autoencoders tradicionais. Então eles não são, por causa disso, bons modelos generativos, tá? Bom, então os autoencoders variacionais, ou variational autoencoders, chamados tipicamente de VAEs, né? Então é uma maneira probabilística de descrever as observações no espaço latente. O encoder ele vai ser formulado para descrever uma distribuição de probabilidade para cada atributo do espaço latente, né? Então você vai ter um espaço latente n-dimensional aí, e aí para cada atributo você vai ter uma distribuição de probabilidade definida para ele, né? Então, e não apenas um único valor, né, cada, né? Então, como acontece com os vetores codificados nos autoencoders. Então, o decoder ele faz uma amostragem aleatória do espaço latente. Então, basicamente, note que o que o encoder está fazendo, ele não é aprendendo a mapear o dado no espaço latente, mas aprender a distribuição desses dados, né? Então, ele mapeia o dado para uma distribuição de probabilidade. Então, dado que você viu x, ele diz qual é a distribuição de probabilidade que gerou esse padrão x. E aí você amostra dessa distribuição de probabilidade para o gerador, tá? Para fazer a geração. Ok? Então vamos ver como é que ele funciona. Então, assuma que x é gerado a partir do espaço latente z. Então a gente já está na saída do autoencoder, né? A gente pega o que está no espaço latente e mapeia para a saída x. Então a gente pega, aqui a gente tem a probabilidade de x dado z, né? E a gente
tem aqui a probabilidade de Z, né, que vai fazer esse mapeamento aí, né? Então, note que ele é parametrizado pelo parâmetro θ, ok? Então, dado uma distribuição P de Z a priori, que vai gerar esse espaço latente aqui, por exemplo, uma gaussiana, treinar o modelo para maximizar a verossimilhança dos dados, como a gente viu antes, né, ainda se maximizando a verossimilhança, gerados dos dados gerados com os de treinamento, né? Então eu quero que os dados gerados eles tenham uma probabilidade semelhante de geração dos dados de treinamento, né? Então basicamente o que você quer fazer é maximizar a probabilidade de x, que é a probabilidade dos dados, né? Então é uma integral de p de z, né, parametrizado por θ, vezes p de x dado z, né? Então probabilidade de gerar z vezes a probabilidade de gerar x dado z. Né? Então, uma coisa encadeada, né? Ok? Beleza, mas temos problemas aqui, né? Porque a verossimilhança dos dados, né, que a gente quer maximizar, que é essa equação aqui, que é essa integral, né? Essa integral sobre o espaço latente z, ela é difícil de computar, né? Porque, de fato, esse p de x aqui, né? O que a gente quer gerar aqui, esse p de x dado z, para computar essa integral aqui, ele vai ser, na verdade, a probabilidade de x dado z vezes a probabilidade de z sobre a probabilidade de x. Ok? Então, isso aqui é problemático por causa disso aqui, probabilidade de x, que é justamente o que a gente quer estimar. Né? Então, esse cara aqui é muito difícil de calcular. Né? Qual é a probabilidade de observar uma imagem x no dado de entrada? Muito difícil de você estimar isso, né? Então, isso nos impõe uma limitação muito grande, porque a gente não consegue calcular o p de z dado x, porque a gente não consegue calcular o p de x, ok? Por causa dessa integral ali, ok? Então, a solução adotada pelos VIs é aproximar esses que a gente não consegue calcular, né? Esse p de x dado z, por uma outra distribuição que seja tratável, que você possa aprender, né? Que é Q de φ, QZ dado x parametrizado por φ, ok? Então, e aí a gente utiliza assim o chamada inferência variacional para fazer isso, tá? Então, a inferência variacional basicamente é uma técnica para resolver esse problema de estimação aqui, quando a gente não consegue calcular isso aqui. Tá? Então, por isso que a gente tem esse variacional no nome dos autoencoders, porque é uma técnica que você está utilizando para resolver esse problema da intratabilidade ali. Então, para maximizar a verossimilhança dos dados. Então, a ideia é adicionar um encoder que vai fazer esse mapeamento de x para z, né, o nosso Q de z dado x, que seja tratável, e aproximar esse cara do que eu observo com os dados, do real, né, do P de z dado x, ao já existente P de x dado z, ok? Então, essa é a ideia. Então, o meu Q ele vai fazer esse caminho inverso aqui, ok? Mapear de x para z. Então, ele vai ser aqui o Q de z dado x, ok? Parametrizado agora por φ em vez de θ, que é um outro conjunto. Então, basicamente, isso aqui é nosso encoder, tá? Nosso encoder que está jogando os dados de entrada x no espaço latente, ok? Então, basicamente, o modelo funciona dessa seguinte maneira. Como a gente definiu que esse aqui vai ser uma distribuição tratável, e aí a gente escolhe a distribuição gaussiana, que é a distribuição mais fácil de lidar, né? Então, basicamente, ele vai modelar, ele vai mapear os dados de entrada para essa distribuição, ou seja, com uma média e com uma variância, ok? Então, dado x, ele vai calcular para você como saída uma média e uma variância dessa distribuição. Ele vai estimar para você a distribuição desse dado, de que distribuição esse x veio, ok? Ou seja, meu Q de z dado x, certo? Uma vez que ele disse, olha, essa distribuição tem média μ e desvio padrão sigma, você pode amostrar dessa distribuição um valor z, ok? Então, vamos supor que quando eu entrei com x no meu modelo, ele gerou uma distribuição μ sigma, ok? Então, gerei lá minha distribuição μ sigma. Ok? E aí agora, se eu quiser gerar o meu z, eu amostro dessa distribuição aqui. Ok? Então eu tenho aqui meu z.
E aí esse Z ele vai ser utilizado aqui como entrada para o meu decoder, o meu decodificador. Ok? Então, aqui agora eu pego o meu decoder e aí eu vou estimar a minha probabilidade de x dado Z. Ok? E aí tem o meu x-chapéu aqui na saída. Certo? Então essa é a ideia básica dos Variational Autoencoders. Eles estimam a densidade de probabilidade dos dados de entrada na sua camada escondida para gerar o espaço latente aqui. Ok, então a gente tem dois objetivos aqui agora. Primeiro é maximizar nossa reconstrução, a probabilidade x dado z. Ou seja, para um dado padrão de entrada, eu quero maximizar aqui o meu autoencoder gere esse dado x lá, né? Mas eu também quero aproximar o meu q de z dado x de p de z dado x. E isso pode ser feito minimizando a divergência KL entre essas duas distribuições. Aqui eu setei, né, que é o nosso Q aqui, e o nosso P de Z, que é o que eu não consigo computar, tá certo? Então, eu não vou detalhar a matemática, mas a gente pode discutir isso nas outras aulas de acompanhamento, de como você consegue chegar nisso aqui a partir da maximização da verossimilhança, você chega nessa equação aqui. Então é possível mostrar que o nosso objetivo equivale a maximizar o seguinte lower bound, né? Então, esse aqui é a nossa verossimilhança, tá? O nosso log de P ele vai ser a expectativa do log de P de x dado Z, menos a diferença KL entre Q de Z dado X e o P de Z. Tá? Então, isso aqui é como você transforma a sua verossimilhança para isso aqui com vários passos de equações. Não são difíceis de realizar, é só para a gente não se estender muito nos detalhes matemáticos, só para vocês entenderem o conceito. Né? Então, onde aqui vai ser a nossa loss que a gente vai otimizar, né? A gente quer maximizar isso aqui. A gente não devia chamar de loss, né? É o nosso objetivo, tá? A nossa log likelihood aqui, ok? E aí a gente quer reconstruir os dados de entrada, ok? E aqui a gente quer aproximar a o nosso mapeamento para o espaço latente do P de Z, ok? Então ele garante que a distribuição a posteriori Q se aproxime de P, que é a nossa distribuição que a gente quer aproximar ali, né? Ok? Então essa é a ideia básica dos autoencoders. Então basicamente o que a gente vai fazer é maximizar o nosso lower bound, o elbow, né? E a gente mostra que esse cara aqui vai ser sempre maior ou igual à nossa log likelihood que a gente quer, na nossa verossimilhança. Ou seja, a gente vai querer encontrar θ e φ, né? A gente vai ter que encontrar θ e φ que maximiza essa função objetivo aqui, ok? Que é aquela do slide anterior, tá certo? Então, o treinamento, basicamente, é você fazer um forward de um mini-batch no modelo. Então, você pega cada padrão do seu mini-batch, aplica lá o seu modelo Q, ele vai gerar um Mi e um Sigma, né? De uma gaussiana multivariada, certo? E aí, você, uma vez que gerou esse Mi e Sigma, você amostra o Z, e aí o seu Z dado X, né? Você recebeu o X como entrada, gerou o Mi e o Sigma, e aí extraiu o Z de lá, e com o Z você gera o seu X-chapéu, né? Que é a saída do seu modelo. E aí, como todos esses passos que a gente vê são diferenciáveis, a única coisa que eu preciso fazer é ajustar por backpropagation para maximizar o nosso objetivo. Ok? Então essa é a ideia aí do Variational Autoencoder. E aí é interessante porque dessa vez o espaço latente ele está modelando uma distribuição gaussiana multivariada, né? Então você tem uma distribuição bem estabelecida ali nos seus dados e uma superfície de transição entre uma região e outra mais suave, ok? Então, por exemplo, se você treinar esse Variational Autoencoder com MNIST, você pode encontrar um resultado como esse aí num espaço de duas dimensões, né? Onde, por exemplo, note aqui que aqui fica claramente a inclinação dos dígitos, né? Então aqui você tem uma inclinação para um lado, aqui eles estão mais retinhos e aqui outra inclinação para o outro lado, né? Então é interessante isso. E aqui os dígitos mais retinhos embaixo, né? Nessa região do espaço aqui, e os dígitos mais arredondados aqui em cima, né? Então a inclinação vai daqui para cá. Na verdade ela está daqui para cá e daqui para cá, tá? E aqui é os mais retos e os mais
arredondados aqui para cima, tá? E você vê todos os dígitos mapeados de uma forma suave aí no espaço de entrada, né? No espaço latente. Então aqui basicamente são as duas variáveis de espaço latente aí que você faz. Uma vez que você tem um conjunto aí, um valor para Z1 e um valor para Z2, você tem o seu Z, você joga no seu decoder e aí você gera alguma coisa, ok? No caso aqui gerou um número 6, parece com 6. E a mesma coisa você pode fazer com faces, tá? Então aqui é o dataset faces, né? E aqui é interessante que você tem uma característica interessante dos dados aí observada, né? Então, quando você gera, se você olhar essa face aqui no topo superior, ela tá uma face braba, né? E aqui ela tá sorrindo, ok? E aí você vê toda a transição ali das faces mais carrancudas para as faces mais alegres. E aqui desse jeito, né, na nossa variável Z1, observe que é o ângulo da face. Né? Então aqui a face está olhando para cá e aqui essa face está olhando para lá. Ok? E aí a gente tem essa transição suave entre as duas aqui e essa face aqui está olhando reto. Né? Ok? Então esse tipo de coisa você consegue gerar aí só mexendo o seu espaço latente. Né? E é interessante aqui, dado um exemplo, você encontra qual é o ponto central da distribuição desse exemplo no seu espaço latente, e aí você pode circular em volta dele para ver o que você gera em volta dele. Né? Então tem várias coisas interessantes que você pode gerar com esse modelo aí. Então aqui um outro exemplo, né? Você tem aí, por exemplo, vários atributos Z, né? Z1, Z2, Z3, Z4. Ok? Então, um espaço latente maior aí. E aí você, mexendo nesse espaço latente, você muda o que você está gerando aí, né? Então, por exemplo, aqui você está gerando se ela está sorrindo ou se não está, né? Tom de pele, se é mais claro ou mais escuro, esse tipo de coisa, ok? E aí você tem, para cada pontinho que você coloca lá na entrada, você vai gerar uma distribuição diferente aí no seu espaço que antecede o espaço latente, né? E aí, mexendo nessas coisas, né, nesses bastõezinhos aí, por exemplo, sorriso, né, tom de pele, o gênero, se é masculino ou feminino, se tem barba, se não tem, se tem óculos ou não, cor do cabelo, né? E aí você vai gerando faces diferentes aí, né, no seu resultado, tá certo? Beleza, então esses são os VAS, né? Então é uma abordagem probabilística para gerar dados, né? Então ela tem um princípio mais fundamentado em estatística e probabilidade, que é bem interessante. E eles permitem já a inferência, né, do que dizer da do X. Né? O que pode ser útil também, nesse espaço latente que ele aprendeu, pode ser útil para tarefas, por exemplo, de classificação ou assim por diante. Né? Limitações é que normalmente ele tende a produzir dados com muito ruído, e aí para reduzir esse ruído a gente vai pegar a média desses dados, os dados mais próximos da média, e aí isso vai ser um pouco mais ruído, mais, digamos assim, suavizado, né? Então, ao fazer essa suavização, aí a gente vai obter resultados assim, né? Com uma suavização excessiva dos dados. Então, não são resultados de geração muito boas, mas mostra que o modelo capturou o que tinha na imagem, né? Capturou bem o que tinha lá nos dados, e aí você tem essa transição suave também no espaço latente, o que é interessante, né? Porque ele ajusta o espaço latente a uma distribuição gaussiana multivariada. Ótimo, então a gente falou aqui dos Variational Autoencoders, que são nossos modelos de aproximação de densidade e explícito, e agora a gente vai falar de um modelo implícito, que tem muito sucesso, que é o modelo das GANs, né? Então as GANs são as Generative Adversarial Neural Networks, e na modelagem implícita de dados, que é a categoria delas, nós buscamos apenas gerar e amostrar os dados, né? Então a gente não está preocupado com esse negócio de criar uma representação e assim por diante, né? Então as GANs utilizam uma abordagem de teoria dos jogos, que é aprender a gerar dados a partir de uma distribuição dos dados de treinamento, através de um jogo de dois jogadores, um gerador e um discriminador, né? Então o gerador ele tenta enganar o discriminador gerando dados que se pareçam com os dados reais, e o discriminador, o papel dele é distinguir se os dados que ele está vendo comentados são reais ou falsos, ok? Então essa aqui é a ideia básica que eu vou passar nesse slide. Você começa com dados de entrada fornecidos para o seu gerador,
eles são dados extraídos de uma amostragem, uma distribuição, como por exemplo uma distribuição uniforme, né? Com quantas variáveis você quiser, tá? Então eu crio uma distribuição uniforme, vamos por 5 variáveis de entrada, eu crio uma distribuição uniforme ali e eu amostro dessa distribuição uniforme. Então eu tenho aqui meu espaço de dados, vamos supor um espaço bidimensional aqui, e eu mostro pontinhos desse. Então esse aqui é um Z, eu mostrei esse Z, dou de entrada para ele, peço para ele gerar alguma coisa. Depois eu mostro o outro, dou de entrada para ele, pede para ele gerar outra coisa. E assim que eu vou fazer, né? Eu vou mostrando dados aqui do meu espaço, por exemplo, uma distribuição uniforme, e ele vai gerando imagens x-chapéu lá, ok? Então, meu gerador é uma função g, né, normalmente parametrizada por parâmetros θg, e aí ele vai gerar na saída uma imagem, ok? Então, beleza. Esse é o papel do gerador. Agora nós temos o nosso discriminador, tá? O discriminador, ele vai receber essa imagem gerada ou uma imagem real do dataset. O discriminador nunca sabe se ele está recebendo uma imagem geral, desculpa, uma imagem real ou imagem gerada artificialmente pelo gerador. Ele não sabe disso. Ele vai receber essa imagem como entrada e vai tentar classificar ela se ela é real ou não. Ok? Então ele vai, por exemplo, dar como saída 0 se ela for falsa, se ela for uma imagem gerada, e 1 se ela for uma imagem real. Ok? Então essa é a minha rede discriminador, que recebe uma imagem como entrada e diz se ela é real ou não. Então esse exemplo está sendo feito com imagem, mas pode ser com qualquer dados complexos, tá? Com qualquer distribuição de dados aqui. É porque imagens é frequentemente para que esse tipo de modelo é usado, tá? E aí uma vez que você tem essa saída aqui, ó, entre o seu discriminador, que vai te dar um valor entre 0 e 1, dizendo como ele acha, com certeza ele tem que aquilo é real ou falso, né? Então você pega isso e compara, você usa isso para gerar loss para o gerador, né? Então se, por exemplo, se o gerador conseguiu enganar o discriminador, então você bota uma loss pequena para ele, né? Mas se ele não conseguiu, se o discriminador descobriu que ele teve um erro, então você coloca uma loss maior. Ok? Então, esse erro aqui, essa loss que é calculada aqui entre se o discriminador conseguiu adivinhar ou não, é o que você usa para treinar o seu gerador. Então, você retropropaga isso. Né? Então, o quão melhor, o quão mais próximo de 0 ele conseguir jogar o discriminador, melhor para o gerador, porque quer dizer que ele está conseguindo enganar mais próximo de 1. Quanto mais próximo de 1 o gerador conseguir fazer a output do discriminador ser, melhor para ele, né? Então ele vai tentar maximizar essa loss aí, ok? Ok, então o gerador tenta enganar o discriminador, que por sua vez avalia o gerador, né? Então você tem que treinar os dois. Então isso aí é um ponto crucial das GANs, você tem que treinar essas duas redes, tá? E elas não são tão acopladas assim uma à outra, né, no começo. Então, até fazer uma aprender e a outra a ensinar a outra é um processo um pouco trabalhoso, né? Mas o treinamento trata-se de um jogo minimax, então, em que a função objetiva a ser maximizada é essa. Então é um mínimo de θg, que é do gerador, e o máximo de θ, você vai maximizar o θ, você vai ajustar o θg para minimizar e o θd para maximizar, ok? Do valor esperado do log de D do discriminador, né, da saída do discriminador, recebendo como entrada valores x amostrado pelos dados reais, ok? Então o x que eu coloco lá no discriminador para maximizar são os dados reais, ele vai sempre tentar maximizar o log de D, né? E por outro lado você quer aqui o seu gerador, né? O que ele vai tentar fazer? Você vai ajustar esses parâmetros aí de forma que a esperança do log de 1 menos d θ, né, do meu discriminador aqui, θd, do que o gerador gerou, né, ao receber o z como entrada, ok? Então, essa diferença aqui para 1, ok? Que vai ser, ele vai tentar ajustar aí, né? Ok? Então, log disso. Certo? Então, note que aqui você amostra o z para fornecer para o seu gerador e pega a saída do gerador, joga no discriminador e isso aqui tem que dar um valor próximo de 1, tá? Então, esse é o objetivo aí. Então,
Você faz isso alternadamente. Você treina o discriminador e o gerador, né? Você treina um pouco o gerador, depois treina um pouco o discriminador e assim por diante. Vai alternando isso, né? Então, o discriminador, ele tem os parâmetros θd, tenta maximizar a função para que dx seja perto de 1, né, do real. E dg de x seja perto de 0, né, o falso, né? Então, você vai fazer um gradiente ascendente aqui no seu discriminador, tá? Por outro lado, o gerador, ele tem os parâmetros θg, ele tenta maximizar a função para que o d de g de z seja perto de 1, né? Então ele vai fazer um gradiente descendente aí, ok? Então ele minimiza a função para que seja perto de 1, porque aqui a gente tem esse 1 menos aqui, né? Então é isso que ele está fazendo aí. Então, resumindo nisso, né, isso pode ser alternado entre dois passos desacoplados, né, que você pode treinar o seu discriminador por um tempo e depois parar de treiná-lo, treinar o seu gerador por um tempo e assim por diante, né? Então, eles são desacoplados, esses passos. Então, o gradiente ascendente no discriminador é basicamente maximizar essa função aqui, né? Ou seja, ele vai ora ver dados reais, ora ver dados gerados, ok? E ele vai tentar maximizar esse objetivo que a gente viu antes. Já o gerador, né? Ele vai fazer o gradiente descendente no gerador para tentar minimizar isso aqui, né? Então, por quê? Porque se ele faz o discriminador jogar 1 aqui, então vai ficar 1 menos 1, vai dar 0 e ele vai conseguir minimizar isso aqui. Então ele está tentando fazer um gradiente descendente aqui. Então, gradientes... esse tipo de objetivo para o gerador, né? Ele tem um pequeno problema, que devido à função log, a estrutura da função log, no começo ele dificilmente vai conseguir enganar o discriminador, né? Normalmente o discriminador aprende rapidamente o que é uma imagem falsa, né, gerada, porque o gerador é muito ruim no começo, e o trabalho do discriminador acaba sendo fácil no começo. E aí, o que acontece é que esse valor vai dar próximo de 0 e esse log aqui vai ficar flat. Né? A gente sabe que quando esse valor aí, perto de 1, esse log vai ficar flat, né? E aí o gradiente é baixo, é pequeno, tá? Então, alternativamente, o que o pessoal faz é o contrário disso aqui. Ele, em vez de minimizar 1 menos isso, o que ele faz é maximizar esse próprio valor aqui. Tá? Então, ele faz um gradiente ascendente no gerador. Então, isso dá melhores gradientes no início do treinamento, tá? Então, facilita um pouco aí esse processo, tá bom? Ok, então essa é a ideia básica das GANs, certo? Então, é interessante você notar que dá para você fazer algumas coisas muito bacanas com modelos generativos. Basicamente, a partir do ano de 2017, teve uma grande explosão nessa área de pesquisa e muitas coisas bacanas foram geradas com esses modelos. Então, um exemplo de coisa que você pode fazer interessantes é, no espaço de Z, você pode fazer a aritmética desses vetores em Z, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu pego várias imagens que o meu modelo gerou de homens com óculos, aquelas lá do cantinho, tá? Homens com óculos. E aí eu pego a posição média, né? Então, porque cada vez que ele gerou essa imagem, eu registro qual é o valor de Z, né? Lá no espaço latente. E aí eu tiro a média desses caras e é que eu tenho um homem de óculos médio. É esse carinha aqui que está na foto de baixo, tá? E aí eu posso fazer a mesma coisa, só que homens sem óculos, né? Homens sem óculos aqui. E aí eu extraio várias vezes, eu vou ter Z1, Z2, Z3 aqui. Eu tiro a média desses, então eu tenho uma posição intermediária no meu espaço latente ali que representa o que é um homem sem óculos. Ok? E aqui eu faço a mesma coisa com mulheres sem óculos. Né? Tiro aqui o que é uma mulher média no meu espaço latente sem óculos. E aí eu posso fazer a aritmética, porque esse Z é um valor, né, ali um vetor no meu espaço latente. Cada Z desses, né, eu tenho 3 Zs aí que são vetores médios. E aí se eu pegar o homem de óculos, o vetor Z que representa o homem de óculos, subtrair do vetor Z que representa o homem sem óculos, então é como o que eles têm em comum? É o fato de serem homens, né? E o que sobra? Que um tem óculos e outro não tem. Né? Então, se eu pegar essa representação que sobra dessa subtração aqui e somar com uma representação de uma mulher, o que vai acontecer? Eu vou gerar mulheres de óculos. Olha que interessante aqui. Né?
Então, esse tipo de aritmética, você mostra que ele compreendeu um pouco da semântica. Esse modelo representa um pouco da semântica do que está nos dados ali, né? Então, isso é bem interessante. Então, vamos ver agora algumas aplicações, né, desses modelos generativos, tá? É lógico que essas aplicações que a gente vai ver aqui, algumas delas são com versões bem mais avançadas desses modelos, né, e com outras estratégias de treinamento e tal, mas a ideia básica é essa que a gente viu aqui, ela só foi acrescida de algumas coisas em cima, né? Então a gente vai ver aí, por exemplo, transferência de estilo, né? Então eu tenho uma imagem de entrada, aquelas duas imagens no cantinho, e aí eu transfiro aquela imagem lá, uma foto, por exemplo, para uma pintura de Monet, para uma pintura de Van Gogh, de Cézanne e de Ukiyo, né? E aí você pode fazer isso com várias imagens. Você faz a transferência de estilo, né? Então eu pego o estilo que você aprende com, com uma base de dados e transfere o estilo para outra base de dados, né? Muito interessante isso aí. Super resolução é uma coisa que ficou muito famosa, o pessoal que joga videogames deve conhecer, né? Esses filtros aí que a gente tem de super resolução. Você pode, por exemplo, renderizar imagens com uma resolução menor, porque você tem um poder restrito de renderização, né? É difícil renderizar imagens de alta resolução, mas aí uma rede neural que consegue aumentar a resolução dessa imagem é muito rápido de processar, e aí você consegue fazer imagens em super resolução. Então esse exemplo aqui, você tem uma imagem original, que é essa aqui, e aí você faz um downsampling, diminui a resolução 4 vezes dessa imagem, e depois tenta reconstruir essa imagem original, e aí você reconstruindo aqui com vários operadores, como por exemplo o operador bicúbico, com uma ResNet e com uma GAN. Né? E a gente nota aqui que a GAN ela é muito mais precisa na reconstrução, no aumento de resolução dessa imagem aqui. Okay? Ela consegue gerar imagens melhores. Olha o Bicubic aqui, que é o filtro que a gente utilizava antes das redes neurais, muito bom, né? O trilinear, o Bicubic. Veja muito embaçada a imagem, né? Com muita suavização. E aqui, nesses dois aí, usando redes neurais, especialmente esse aqui com GANs, muito bem mais aguçado, né? E similar ao original. Outro exemplo interessante de image-to-image translation, né? Do Style Transfer, se você quiser chamar, você pega, por exemplo, uma imagem segmentada de uma avenida de carros, e a partir dessa imagem segmentada gerar uma imagem realista de uma avenida com carros. Okay? Outro exemplo, você pegar a imagem de satélite e gerar um mapa, né? Como se fosse uma planta baixa só mostrando as ruas, né? Como se fosse aquela imagem de satélite do Google Maps e a imagem do mapa do Google Maps. Outro exemplo aqui, ó, você só a partir dos contornos da imagem de bolsa você gera as bolsas, né? Ok? Com características diferentes. Aqui vários estilos de bolsas aqui que estão sendo gerados aqui, bastante realistas, né? Com incêndios. Outro exemplo bacana aqui de Style Transfer, né? Uma coisa que ficou bem famosa é você pegar um cavalo e converter ele numa zebra. E aí depois você converte de novo num cavalo, né? Então ele consegue fazer esse tipo de coisa, muito interessante aí. Aqui você tem uma pintura e aí você converte para uma imagem realista, né? Uma pintura, imagem realista. Eu sugiro você pegar esse PPT depois e olhar com calma, ou então olhar nas referências que tem imagens com mais qualidade, para você conseguir ver realmente que isso aqui é uma pintura e isso aqui é uma imagem muito realista dessa pintura, tá? Outro exemplo interessante é Text to Image Translation, né? Então, você dá como entrada lá para o modelo um texto dizendo mais ou menos assim, um pequeno pássaro com a cabeça vermelha, com penas que vão de vermelho até cinza, da cabeça até a cauda. E aí ele, a partir desse texto, ele gera essas imagens aí que você está vendo aqui em cima, né? E aí você fornece um outro texto para ele dizendo um pássaro preto, preto e verde, né? Que tem umas costas bem curtas, né? Desculpa, um bico bem curto. Então, e ele consegue gerar aí o pássaro preto com verde, né? Com bico pequeno. Então é bem interessante, né? Esse tipo de abordagem aí. E aí até a geração de faces, né? Que ficou bem famoso esse tipo de coisa. Então você consegue hoje em dia com os modelos mais recentes gerar faces muito realistas. Aqui está um exemplo, né? Então eu queria perguntar para vocês
tentarem adivinhar que qual dessas faces são reais, fotos de pessoas mesmo, e quais dessas faces foram geradas por um modelo generativo desse. E aí, o que vocês acham? Pensem um pouquinho aí. Bom, vou dar logo a resposta para vocês. Todas são geradas, né? Então todas essas faces aqui são de pessoas que não existem, né? Então, se você quiser gerar mais como essas, aqui nesse site thispersondoesnotexist.com, você vai gerar faces com a qualidade dessas aqui, tá? Então, para você observar a melhoria que houve ao longo dos anos, né? De 2014, que é quando esse modelo foi proposto, 2015, 2016, 2017 e 2018, né? Atualmente, esse tipo aqui de qualidade já é absurdamente boa, né? Então, fica cada vez mais difícil avançar em cima disso, tá? Então, aquela fotozinha que vocês viram lá no primeiro exemplo já era uma imagem gerada por uma GAN de verdade, tá? Beleza, então com isso a gente conclui. Então nessa aula nós aprendemos um pouco sobre modelos generativos. Primeiro vimos como funciona um autoencoder, que é um modelo interessante para aprendizagem de representações compactas, porém não é muito adequado para geração de dados, tá? E aí a gente viu também os autoencoders variacionais, os VAEs, né, que proporcionam uma forma probabilística de descrever o processo de codificação ou de encoding e de geração, ok? Que já tem resultados mais interessantes aí no processo de geração de dados. E por último, a gente viu as redes geradoras adversariais, as GANs, né? Que são redes neurais capazes de gerar dados com alto realismo, encontrando aplicações em diversas áreas, como superresolução, transferência de estilo, conversão de distribuições, como por exemplo texto e imagem e assim por diante, ok? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e aí a gente se vê na próxima.